A terapia do esquema, ela vem da cognitivo comportamental, né? E ela é usado também para tratar personalidade, né? Transtorno de personalidade. Mas também pessoas que querem conhecer o seu padrão, né? De funcionamento, né? Então também pode ser usado, tá? Não tem... Hoje em dia não existe uma regra, né? Que seja só para quem tem algum transtorno da personalidade, tá? A terapia do esquema, o que é isso, né? As pessoas, quando a gente nasce, né? E a gente é criado lá pelo pai, pela mãe, enfim, a gente acaba desenvolvendo esquemas para sobreviver àquele ambiente que a gente vive, tá? A terapia do esquema é um pouco complexa, mas eu vou trazer para vocês algumas coisas assim mais fáceis de entender, tá? Então, quando a gente é criado pelo pai, pela mãe, né, ou por um cuidador, enfim, né, a gente desenvolve esquemas para sobreviver àquele ambiente. Por exemplo, né, se eu tive um pai muito rígido comigo, ele era muito rígido, me cobrava muito. Um dos esquemas, talvez, que eu tive que desenvolver foi o esquema de ser perfeccionista, né, que tá ligado ao padrão inflexível, crítica exagerada. Então, eu tive, né, que ser perfeccionista, eu tive que me cobrar bastante, porque eu tinha um pai que fazia isso, tá? Então, eu acabei desenvolvendo esse esquema. Gente, existem vários esquemas, né, que a gente pode desenvolver. Algumas pessoas têm menos, outros têm mais, né? Depende de cada caso, tá? Como é que hoje, né, a gente acaba fazendo para ver quais são os esquemas que as pessoas têm? É um questionário, né, que a gente acaba aplicando pro paciente, né, um questionário que ele responde, tem uma pontuação, e aí a gente consegue ter uma ideia, tá, de quantos esquemas aquela pessoa tem e quais são eles. Por que é importante trabalhar esquemas, tá? Aqui, né, o meu Instagram ele é bem voltado para pessoas com alta performance, né, que trabalham, que, né, CEOs de empresa, né, pessoas da parte do empreendedorismo, enfim. Por que é importante saber, né? Porque eu sabendo meus esquemas, eu também sei como é que eu funciono, né? E não é só a identificação deles, existem também questões de como é que a gente pode mudar ele, né? Não é só eu identificar, eu tenho esquema do padrão flexível, tá? Eu tenho, e aí? Né? E como é que eu posso fazer para mudar ele? Então, esse é o grande objetivo, né? Então, quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu souber, né, o que eu tenho e como é que eu funciono, melhor, tá? Gente, então assim, ó, hoje o esquema, tá, que eu vou falar com vocês é o esquema de abandono, tá? O esquema do abandono, ele é um esquema no qual a pessoa, ela sofre bastante, assim, tá? É um esquema no qual, assim, eu me sinto sozinha, posso me apegar muito às pessoas, né? Então, assim, sei lá, se eu tô num relacionamento, por exemplo, relacionamento amoroso, né? Eu já inicio o relacionamento pensando que aquela pessoa pode me deixar. Eu tenho medo que a pessoa me deixe. Eu posso ter muito medo que essa pessoa me troque por outro ou por outra, né? Tenho medo ou que a pessoa morra também. Então, assim, é como se eu fosse muito vulnerável, né? E eu me sinto desamparada e eu preciso, me apego muito daí às pessoas também, tá? Como se eu me sentisse sozinha, às vezes uma criança abandonada, né? Mas assim, iniciando, tá? O que acontece, né? A terapia do esquema, ela fala muito das necessidades básicas, né? As necessidades básicas da infância. E que algumas necessidades, elas não foram supridas, tá? Então, por exemplo, tá? Vou trazer para vocês algumas necessidades aqui que eu vou olhar junto aqui. Algumas necessidades não satisfeitas na infância, tá? Por exemplo, ó, uma necessidade é o vínculo seguro, tá? Então, assim, o vínculo seguro, ele inclui segurança, aceitação, né? Eu me senti segura em relação a cuidado, né? Então, se eu sou uma criança, eu preciso me sentir segura ali naquele ambiente, né? Eu preciso sentir que eu tô sendo cuidada, né? Me sentir amada, né? Uma questão de estabilidade também dentro da casa, né? Então, esse seria, né, a primeira necessidade básica, né, emocional. Depois a gente traria autonomia, né? A autonomia seria a criança também poder fazer as coisas sozinha, algumas coisas, né? Eu poder dar uma certa autonomia, né? Isso dá uma sensação de competência, né? A criança, ela cresce
se sentindo competente que ela é capaz de fazer as coisas, né? É muito comum, às vezes, receber no consultório pessoas que são muito dependentes dos outros, né? Que dependem dos outros para várias coisas, né? E aí quando a gente vai olhar a história, muitas vezes são de pais que faziam tudo por eles, tudo por essa pessoa, né? E não deixavam fazer sozinho, e aí acabavam tendo aquela sensação de que não eram capazes de fazer as coisas, de que não iam conseguir, né? Porque sempre tinha alguém que fazia por mim, então eu não desenvolvi esse meu lado, né? De ter essa autonomia, e me trouxe, né, uma crença, enfim, de que eu não sou capaz, né? Então, esse é o segundo, né? A outra necessidade básica emocional é a liberdade de expressão, né? Da criança poder expressar o que ela sente, dela poder chorar, dela poder falar, dela poder rir, dela poder, né? É uma necessidade de ter a emoção dela validada também. A gente fala muito isso, né? De validar as emoções. Então, o que seria validar as emoções, né? Validar as emoções é sei lá, a criança tá lá chorando porque um coleguinha brigou com ele e tu dizer que tu entende que, né? Tu entende que ele tá triste porque o colega brigou, enfim. Porque geralmente o que os pais fazem, né? Ah, isso é frescura, para, daqui a pouco vocês já vão estar se falando de novo. E acabam não validando aquele sentimento, né? Acabam não tendo validação. Eu comecei a live e eu esqueci de dar oi pras pessoas, então eu tô dando aqui pra algumas pessoas que estão entrando. Deixa eu dar oi aqui, tá? A live de hoje é abandono. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, né? Falar de alguma experiência também que tenha passado, né? E que se identifique com esse esquema de abandono, também pode trazer, tá? Outra necessidade básica emocional, espontaneidade e lazer, né? Então, assim, a criança, ela precisa do lazer, né? Ela precisa ser espontânea, né? Deixar ser. Última necessidade básica emocional, né? Limites, tá? Limites realistas e autocontrole, tá? Então é importante colocar limites também, né? Uma outra necessidade emocional básica, colocar limites. Limite também significa não, mas assim, se eu coloco limites é porque eu amo, porque eu me preocupo, né? Se eu sou muito negligente, se eu não coloco limite nenhum, dá aquela sensação de que eu não me importo, entendeu? Então é importante isso, colocar limites e o autocontrole, tá? Nas coisas. Então, gente, essas são as necessidades, né? Olha, Bruna, tudo bom? Bruna foi minha colega. Pode falar um pouco sobre os ciúmes no esquema de abandono. Sim, eu vou entrar nisso, tá? Nessa parte dos ciúmes aí eu já vou entrar. O que acontece, né? Então, o abandono, né, é aquela sensação de que eu posso ser abandonado, que eu posso ser deixado. E aí, onde é que entra os ciúmes nisso, né? Porque, assim, eu começo a me apegar muito, né, a pessoa com quem eu tô. E isso não é só no relacionamento amoroso, tá? Pode ser até em amizades que isso apareça, tá? Então, assim, qual é a frase, né, que inicia o esquema do abandono? É, por favor, não me deixe. Então, assim, a pessoa ela pode fazer de tudo porque o outro não deixe ela, né? Então, ela pode ser muito insistente, pode ficar muito em cima, um apego muito exagerado, né? Achando que se ela agir dessa forma, a pessoa não vai deixar ela, mas o que acontece é o contrário, né? Então, a pessoa se sente sufocada e ela acaba deixando, tá? Então, assim, ó, eu vou ler pra vocês um parágrafo aqui de uma pessoa que tem o esquema do abandono, tá? Então, aqui é ela falando com o próprio terapeuta, em que ela diz assim, ó. Eu tinha 7 anos quando aconteceu. Ele teve uma parada cardíaca no trabalho. Ela fala sobre a morte do pai, tá? Quando era pequena. Me dói dizer isso, mas eu só lembro vagamente dele. Tenho fotos, ele era amoroso, ele me abraçava bastante. Depois que se foi, eu ficava ao lado da janela em casa esperando ele chegar. Eu começava a chorar. Acho que eu não conseguia aceitar o que tinha acontecido, tá? Então ela falando sobre o pai, né? Nunca vou me esquecer da sensação que eu tinha parada ao lado daquela janela esperando ele. Então ela ficava esperando o pai, tá? Terapeuta pergunta, essa sensação ainda aparece em sua vida em algum momento? E ela diz que sim,
tá? Eu ainda tenho esse mesmo sentimento, é o sentimento que eu tenho quando meu marido vai embora. Então, quem tem um esquema de abandono acaba tendo muito isso, né? Por isso que a pessoa sofre bastante. Porque é aquela sensação de que a pessoa ela não está ali comigo. É assim, a pessoa, quando ela está presente, eu sinto que ela está ali, que ela pode estar ali. Mas se ela vai fazer uma viagem ou a pessoa tem que se ausentar por algum período de tempo, eu não consigo internalizar que mesmo longe, ela ainda está conectada a mim. Entende? Então, por isso, né, que às vezes nos relacionamentos amorosos ali, aquela questão de ligar, onde é que tu tá, né, de querer ficar sempre marcando presença, né, é pra, tipo assim, não esquece que eu existo, não esquece que eu tô aqui, não me abandona, né. Só que o que essas pessoas não entendem é que, assim, a outra pessoa, ela vai estar presente na vida de vocês, mesmo que elas não estejam ali naquele momento, fisicamente, né? E só que isso é tão difícil deles internalizarem e por isso que eles sofrem tanto, né? Com pequenas separações, assim, do tipo, né? Sei lá, o marido, a mulher tem que viajar, ficar 2 dias fora. Pra ele já basta, né? Ou não precisa nem viajar, mas vai se ausentar por algumas horas aí, né? Então, assim, é como se não tá internalizado, tá? Gente, qual é o sentimento do abandono, né? O sentimento do abandono é aquela crença de que eu vou perder as pessoas que eu amo e que eu posso acabar sozinha na vida, no mundo, tá? Ou que eu vou ficar isolada, né? Seja porque as pessoas vão morrer, vão me deixar, enfim, você será abandonado. Então, assim, é como se meu destino fosse viver uma vida sozinha, tá? O esquema faz a pessoa se sentir desesperada, tá? Porque o que acontece, né? Eu nunca tô bem, porque mesmo que as coisas aparentemente estejam bem, eu sempre sinto que aquilo vai ser temporário, né? Que pode mudar, né? Que a separação tá com os dias contados. Então eu não consigo aproveitar, né? Então se eu tô num relacionamento, eu tenho dificuldade de aproveitar aquele relacionamento, porque, bom, a qualquer momento essa pessoa, eu sinto que ela vai me deixar, entendeu? Eu não tenho evidência nenhuma, né? Eu posso não ter evidência nenhuma, tipo, né? Eu tô numa relação, aquela pessoa, ela como é que eu vou te dizer? Ela é recíproca, a gente sai, ela me liga, né? A gente fica bastante tempo juntos, mas o meu sentimento é que de uma hora para outra aquilo vai sumir, desaparecer, tá? Então, por isso a dificuldade de aproveitar os momentos, né? Que eu estou com aquela pessoa, tá? Então, é difícil acreditar que as pessoas vão estar presentes para você, né? Que mesmo que as pessoas não estejam junto, que foi o que eu falei antes, ainda assim estarão conectadas a você. Parece que a pessoa, se ela tá longe, ela não tá conectada a mim, tá? Então, isso é muito sofrido, tá? Muito doloroso. A pessoa, ela experimenta também uma questão de medo, né? De luto também, em questão do abandono, e raiva, comum a raiva, tá? Até ele traz aqui, né? Primeiro você experiencia um sentimento de pavor total, né? Como de uma criança pequena deixada sozinha, que foi o que eu falei antes, né? Parece que a pessoa que tem um esquema de abandono, ela sente muitas vezes aquela criança sozinha e abandonada, porque muitas vezes, tá? No início da sua vida, na infância, enfim, pode ter acontecido situações em que ela se sentiu assim. Ou separação dos pais, ou os pais deixavam ela sozinha por longos períodos de tempo, né? Então, assim, ou ela teve uma conexão muito forte com alguém e essa conexão foi perdida, tá? Então, assim, dá aquela sensação do abandono, tá? Tudo isso acaba contando, tá? Pra isso. Gente, o abandono, né? Ela pode trazer uma dependência, tá? Do outro, uma instabilidade também, tá? Uma instabilidade de perda, tá? Então, assim, ó, são várias coisas, né, que o abandono acaba trazendo e que levam um comportamento muito disfuncional, tá? Como o abandono, ele tá no primeiro domínio ali dos esquemas, que o primeiro domínio é o domínio mais que causa mais prejuízos, assim, né? Se a pessoa tem.
Então, ele é um esquema bem difícil, tá? Bem difícil de lidar, ele tá muito ali, né? Ele acontece muito cedo na vida das pessoas, né? Como eu disse lá no início da infância, tá? Ok. Gente, eu trouxe um pouquinho da origem, tá? Dos esquemas. Então, a questão de separação dos pais, tá? Pode ser um cuidador também, né? Um cuidador que eu tive e que daqui a pouco foi embora, tá? Isso também pode acontecer. Então, são vários fatores de conexão que eu tive e que eu perdi essa conexão, tá? Pra ficar bem claro, assim, pra vocês, tá? O abandono, né, na questão, então, dos relacionamentos íntimos, né, pode ser também como uma montanha-russa, tá? Essa relação. Porque, assim, a pessoa ela pode ser muito intensa nos relacionamentos, né? Qualquer sinal de que as coisas estão diferentes pode ser um motivo de uma briga ou uma catástrofe, tipo assim, todos os dias ele me liga de noite, hoje ele não me ligou, não me quer mais. Alguma coisa aconteceu de errado. Tem algo errado aí. Então é aquela sensação de que nem eu falei, parece que as pessoas elas nunca estão ali, né? Presentes ali, ou conectadas, né? Então, assim, se ele não fez a mesma coisa todos os dias, se ele fez uma coisa diferente, algo está errado, né? Ou já arranjou outra, ou vai me trocar, ou tá pensando. Então, assim, ó, é bem difícil, tá? Então, essa questão da montanha-russa, né? E aí acontecem muitas brigas, muitas discussões, tá? Também. Existe também, tá? Algumas pessoas que têm o esquema do abandono e evitam relacionamentos amorosos, tá? Pode haver uma evitação. Por quê? Porque eu já me conheço. Eu sei que eu vou sofrer, enfim. Então, eu também acabo evitando relacionamentos, para não precisar passar pelas coisas, tá? Pra mim não passar pela dor da solidão, por uma separação, então eu acabo já nem entrando no relacionamento, tá? Também é muito comum isso, tá? Outra coisa que é bem comum em quem tem o esquema de abandono é se aproximar de pessoas que têm uma alta probabilidade de abandonar, tá? Então veja bem, olha só como é que é a coisa, né? Eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de ser deixada, de ser trocada por outro, mas o que eu faço? Eu acabo me aproximando de pessoas que têm um alto potencial de fazer isso. Então, sei lá, eu começo a namorar alguém à distância, né, que mora longe de mim, ou eu começo a gostar de alguém que é comprometido, tá, e que diz que vai largar a esposa ou outra pessoa pra ficar comigo. Então, assim, a gente chama até isso, né, do imã esquemático, né? Então, eu me aproximar de pessoas que têm a ver com o meu esquema, tá? Então, tem que cuidar muito isso, tá? Ou então, né, eu me aproximo de pessoas que são muito instáveis, né? Pessoas que têm uma estabilidade muito grande, né? Uma instabilidade que é toda aquela sensação de que não tá ali, né? Uma hora ela quer, outra hora não quer, então também, né? Tem que cuidar esse imã esquemático, tá? A pessoa às vezes é muito ambivalente em relação à relação, né? Uma hora quer tá junto, daqui a pouco uma hora não quer, sabe? Traz muita ambivalência, então isso aí também não é legal, né? Mas existe uma química pra isso, tá? O que quem tem um esquema de abandono acaba fazendo com parceiro, às vezes acaba sufocando demais, né? Que aquilo, preciso ligar, preciso saber se a pessoa ainda tá aqui pra mim, enfim, né? Posso ser muito possessiva e ciumenta, então, né? Porque que eu preciso? Eu quero ter o controle, eu quero ter o controle que ele não vai me deixar, ou que não vai me trocar por outro. Então eu começo a ser ciumenta, a ser possessiva. O meu medo dele me deixar é tanto que eu não consigo mais, né? Eu tenho que controlar aquilo ali, tá? Então aí entra a questão dos ciúmes, né? Só que o que acaba fazendo muitas vezes, né? Acaba surtindo o efeito contrário, né? A pessoa se sente tão sufocada, a outra pessoa é tão ciumenta que eu acabo largando, né? Não consigo. E aí quando o parceiro larga, abandona, aí reforça o esquema, viu? Como as pessoas me abandonam, como as pessoas me deixam. Só que, gente, ele me deixou porque eu fui muito possessiva, eu fui muito ciumenta, óbvio que ia me deixar, né? Então acaba. Só que a pessoa não consegue ver, né? Não consegue ter essa ideia aí, tá?
Espero que vocês estejam entendendo o que é o esquema de abandono. Quem não entender pode perguntar, tá? Ou, enfim, querer ter algum outro exemplo, tá? Gente, como é que a gente lidar com os esquemas de abandono? Primeiro eu preciso identificar se eu tenho, né, esse esquema. Então, se eu tenho muito medo que as pessoas me deixem, se eu tenho medo que as pessoas de quem eu gosto, sei lá, vão morrer. Claro que todo mundo tem, mas é um medo mais exagerado, né? Eu fico pensando muito nisso, tá? Traz prejuízos na minha vida, esse abandono, esse medo de abandono, né? Então, primeiro eu preciso identificar se eu tenho esses esquemas. Identificando, né, o que acontece? Quem tem o esquema do abandono muitas vezes tem dificuldade de ficar sozinho, tá? Pode ter dificuldade de ficar sozinha, então tem que estar sempre com alguém, tá? Uma das coisas é eu também tentar ficar mais comigo mesmo, aprender a tolerar, né? Eu preciso aprender a tolerar emoções desagradáveis, né? Se pra mim é ruim, é difícil ficar sozinha, eu tenho que aprender a tolerar isso pra poder passar, tá? Chegou alguém. Que ela vai abrir. Eu preciso então aprender a tolerar esse mal-estar, né, de estar sozinha e de ficar sozinha. Só assim vai me ajudar, né? Outra coisa também é eu tentar evitar, né, me aproximar de pessoas, que nem eu disse, né, que são instáveis e que têm alto potencial de me abandonar, né? Porque aí sempre vai perpetuar, né? Também. Ah, viu, né? As pessoas me deixam, as pessoas me abandonam, e aí sempre continua perpetuando aquilo ali, tá? A questão dos ciúmes também tem que ter um controle maior, né? Porque também a pessoa vai me deixar se eu for muito ciumento, tá? Gente, tem aqui, eu vou ler pra vocês uma parte de um cartão de enfrentamento que uma pessoa que tem o esquema de abandono fez, tá? Olha só. Ela fala sobre o namorado dela, tá? Que ela diz assim, ela fez um cartão pra ela. Estou devastada porque Richard está longe de mim. E eu estou prestes a me sentir irritada e carente. No entanto, eu sei que isso é meu esquema de abandono. E que ele está ativado. Preciso me lembrar de que pessoas em relacionamentos saudáveis ficam separadas ou tristes umas com as outras. E isso faz parte e é natural. Se eu começar a me comportar de uma forma afoita e agressiva, apenas eu vou afastar ele mais ainda. Richard tem direito de se afastar às vezes. O que eu devo fazer é trabalhar comigo mesma. Tentar ter uma visão mais panorâmica do meu relacionamento como um todo. Meus sentimentos são exagerados e eu posso tolerar o que eu estou sentindo. E lembrar que Richard está presente por mim, mesmo que ele não esteja fisicamente. E que ainda estamos conectados. Para me ajudar, devo ficar mais atenta à minha própria vida e às formas de me desenvolver. Quanto melhor eu for em ficar sozinha, melhor eu serei em casal. Tá? Então, assim, eu trouxe um pouco pra vocês, né? Como eu disse, a terapia do esquema, ela é bem complexa, né? Envolve várias coisas. Mas, assim, já dá pra ter uma ideia, né? Do que é o esquema do abandono, né? Já dá pra ter uma ideia do que é e de vocês conseguirem identificar também, tá? Gente, então assim, ó, a terapia do esquema, ela vem pra isso, ela vem pra ajudar, né, vocês a identificar os traços da personalidade de vocês, a maneira como vocês funcionam, isso é importante pra qualquer negócio, né, qualquer projeto que for fazer, ele é super importante. Imagina assim, né, eu já tive paciente, por exemplo, que ele queria abrir um negócio próprio, enfim, né, mas antes ele trabalhava com uma mulher, e ele queria abrir um negócio pra ele. Só que como era difícil ele poder fazer esse desligamento, né? Porque ele tinha o esquema do abandono. Então, assim, era muito difícil ele ir pra uma jornada sozinho, né? Sem ter ela por perto, né? E aí vinha vários pensamentos, né? Tipo, vai me trocar por outro, vai conhecer uma outra pessoa, porque enquanto eu tô ali trabalhando com ela, eu tô no controle também da situação, né? Então, como um esquema, às vezes ele impacta em muita coisa, tá?